Diga comigo, Deus é bom e a sua palavra é a verdade. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus é bom e a sua palavra é a verdade. Amém? Diga para ela assim, que bom que você veio nessa noite. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com os irmãos e compartilhar da palavra de Deus. Amém? Tivemos um momento maravilhoso de louvor e de adoração. E eu queria que você abrisse aí a palavra de Deus no Salmo de número 22. Salmos 22. Esse salmo fala sobre o sofrimento do Messias, mas também fala sobre o seu triunfo. Deus não prometeu que nós não iríamos passar por sofrimento, mas Ele garantiu que estaria conosco quando estivéssemos passando pelo sofrimento. Amém? E existe um propósito para a vida de cada pessoa na terra. Existe um propósito para a minha vida, existe um propósito para a sua vida. Existe um propósito para a vida daquelas pessoas que você conhece e ainda não conhecem a Deus, ou não entregaram a sua vida a Jesus, ou ainda não se converteram. E nós precisamos entender esse propósito. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus para nós, nós ficamos mais seletivos naquilo que nós vamos fazer com a nossa vida, naquilo que nós vamos desempenhar como projeto de vida, onde nós vamos gastar o nosso tempo. Precisamos entender esse propósito. Muitos não entendem porque mesmo depois de terem entregado sua vida a Jesus, ainda passam por dificuldades, por tribulações, por aflições. Muitos acabam se revoltando contra Deus por não entenderem essa verdade. Mas hoje nós vamos ver que no descobrimento do nosso propósito e da nossa vocação, nós vamos receber de Deus graça, favor, sabedoria e unção para avançarmos naquilo que Deus tem para nós. Uma coisa nós não podemos fazer é nos rebelarmos contra a vontade de Deus. Amém? Porque a vontade de Deus, ela é suprema, ela é absoluta. E a vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável e ela é perfeita. E nós precisamos descobrir essa vontade para nós. Ninguém pode revelar a vontade de Deus para nós, só o próprio Deus. Só Deus, Ele pode revelar a vontade dEle para cada um de nós. E Ele deseja revelar isso pessoalmente, através da comunhão. E uma das formas de nós atrairmos a manifestação da presença de Deus, porque Deus está em todo lugar. Amém? Ele é onipresente, ou seja, em todos os lugares Deus está, mas a manifestação da presença de Deus não está em todos os lugares. Uma das formas ou uma das ferramentas que nós temos para ativar essa manifestação da presença de Deus está no fato do louvor. O louvor que vem de um coração sincero. Um louvor que não é somente música cantada, música boa, música agradável. Não, isso ajuda, mas o louvor que vem de um coração sincero. Amém? Então aqui no Salmo 22, o salmista Davi, como profeta de Deus, ele vai falar o que o Messias vai declarar na cruz do Calvário. E Jesus, pela revelação, quando ele está na cruz, ele fala esse salmo. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das tuas palavras, do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Amém? Se nós temos
ou se nós queremos entender o propósito da nossa vocação, nós temos que descobrir o nosso lugar no culto na hora do louvor e da adoração. Deus habita no meio do louvor, ou no meio dos louvores do seu povo. Louvor é arma espiritual. Quando nós chegamos na igreja e o louvor começa, nós precisamos entender o que isso significa e precisamos nos posicionar, tomar posição, ver o livramento do Senhor. E no momento do louvor nós temos que, como um receptor de uma rádio que nós tentamos sintonizar, hoje na sua maioria são digitais, não são mais aquela rodinha que a gente fica com uma cordinha que vai passando. Ou tudo bem, como é que você está vendo aqui a nova... E você consegue se sintonizar. A mesma coisa nós precisamos aprender a sintonizar o nosso coração com o coração do Pai. O louvor é uma arma poderosa para isso. Não vamos entender o propósito da nossa vocação, ou o nosso chamamento, ou o que Deus espera de nós, se não aprendermos a sintonizar o nosso coração com o coração de Deus. E o louvor traz a manifestação da presença. É algo que nós precisamos diariamente perceber essa manifestação da presença de Deus em nós. Amém? Existem outras armas, existem outras estratégias para nós descobrirmos o nosso propósito e a nossa vocação. Entenda uma coisa: só seremos felizes se cumprirmos o nosso propósito. Muitas pessoas pensam que vão encontrar a felicidade quando elas estiverem abastadas, quando elas estiverem cheias de recursos, bens, dinheiros. Mas isso não traz felicidade. Ajuda, mas não traz felicidade. Muitas vezes os bens, os recursos e o dinheiro traz mais problema, mais cuidado, mais pressão. É possível uma pessoa ser rica e não cumprir a sua vocação e o seu propósito. É possível uma pessoa ter muitos bens, como aquele homem que Jesus estava ensinando, e ele disse que o homem, ele plantou e colheu muito, e ele colheu tanto que não cabia no seu celeiro. E ele, pensando para consigo, ele disse: Deus me abençoou muito, estou muito farto, vou derrubar esses celeiros, vou construir outros celeiros maiores ainda, para que tenha abundância nele. E Jesus disse que aquele homem era um homem louco, porque naquela noite iria pedir a alma dele. E o que seria? O que era que ele iria entregar para Deus? O apóstolo Paulo, ensinando Timóteo, ele diz: Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Versículo 7. O apóstolo Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6, versículo 7, eu estou agora no 10, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a paciência e a mansidão. Paulo está nos mandando fugir dessas coisas. Que coisas? Esse cuidado desenfreado pela vida. Nós não vamos encontrar o nosso propósito e a nossa vocação somente buscando dinheiro. O dinheiro é importante, muito importante.
Ninguém consegue viver sem dinheiro. Dinheiro faz parte da vida do homem. Eu estava aconselhando um jovem ali antes do culto, né? E na nossa conversa, ele dizendo que estava passando por alguns problemas. E nós conversando, e ele disse, não, são algumas contas, né? E um jovem solteiro. E eu disse, as contas são muitas. Ele, não, mas tira a paz. E o meu conselho foi, ele foi, se prepare, que quando você casar vai piorar. Temos que nos preparar, porque essa vida moderna requer recursos. Nós temos a necessidade do dinheiro, e eu não quero ser hipócrita aqui, que o dinheiro não tem o seu valor. Claro que tem, mas nós não podemos nos descaracterizar. Nós não podemos perder o foco e viver somente em busca de dinheiro, correndo atrás do vento. O sábio, lá em Eclesiastes capítulo 3, ele fala algo muito interessante. Salomão, aqui em Eclesiastes capítulo 3, ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltear, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, mas também há tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer. Há um tempo de guerra, mas também existe um tempo para a paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? E se você for continuar lendo o capítulo, ele vai dizer, é como correr atrás do vento. Olhe para a pessoa que está do seu lado, veja se ela tem cara de quem está correndo atrás do vento. Se ela tiver aquela angústia nos olhos, meio triste, meio cabisbaixo, pode ser que ela esteja correndo atrás do vento. Só ela sabe. Deus não nos quer correndo atrás do vento. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, Deus não te quer correndo atrás do vento. Diga para ela assim, Deus tem algo melhor para você. Deus não nos quer correndo atrás do vento. A gente tem que entender isso hoje. Não é pelo muito fazer, não é pelo muito cumprir, não é pelo muito buscar que as coisas vão acontecer. Não, é ser certeiro. Eu tenho assistido algumas lutas de MMA. Irmãos, tem uns golpes tão certeiros que é impressionante. Quando um golpe certeiro pega num oponente, essa perna dele aqui dobra, os olhos dele viram e a mão, ele cai como quem está desacordado. Não tem defesa. Chama-se nocaute. Diga, nocaute. É um golpe tão bem dado que o inimigo apaga. Sabia que Deus quer fazer de você um nocauteador de Satanás? Tem gente que ainda está pensando. Como é isso aí, pastor, esse negócio aí? Que história é essa? Nós temos só um inimigo, irmãos. O nome dele é Satanás. Não existe outro inimigo. Eu tenho falado aqui repetidas vezes. Todo o nosso problema hoje é problema de relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas. Quem sabe se relacionar consegue ser mais efetivo nas suas ações. Quem sabe se relacionar consegue os melhores empregos, consegue os melhores salários, sabe entrar, sabe sair, sabe como se posicionar, sabe a hora de falar, sabe a hora de calar. Quem consegue se relacionar sabe aonde deve se meter, sabe também aonde não deve se meter. Sabe a hora de chegar, sabe a hora de partir. Quem sabe se relacionar é uma pessoa sábia. Nós temos que aprender
a nos relacionar. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Vocês estão vendo a igreja cheia de coraçõezinhos. Não é porque a gente está amando todo mundo e está coraçãozinho para todo mundo. É porque ontem nós tivemos a nossa reunião de casais aqui. O Discipulando Casais. Foi a nossa primeira reunião. Dia 1º de março, coloque na sua agenda. Nós vamos ter outra reunião de casais aqui, vai ser um tempo maravilhoso, Discipulando Casais. É uma sexta-feira, 1º de março. Você está convidado a estar conosco aqui no Discipulando Casais. Amém? E esses corações falam de relacionamento. Se pensava que com o aumento do entretenimento, da tecnologia, facilidade de acesso, facilidade de compra, com a chegada do cartão de crédito, onde as pessoas iriam facilitar. Pela primeira vez, eu não sei se é porque eu estou andando um pouco em Campina, mas vindo para a igreja ontem, para a gente colocar o telhado ali na frente, eu vi um guindaste aqui próximo, acho que um prédio vai ser construído. Irmãos, pela primeira vez eu vi um guindaste de última geração aqui, quando o prédio ainda está no seu alicerce. E eu fiquei olhando, eu achei interessante, eu digo, que coisa maravilhosa, é a evolução. Aqueles guindastes a gente só via nos filmes americanos. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas andando ali na Feira da Prata, eles estão construindo um edifício que ele é todo armado em aço. Estrutura de aço. Não usa tijolo, nem ferro. Não existe essas colunas. Ele é todo no aço. Coisas que nós só víamos nos filmes americanos. Homem-Aranha. Aquelas barras de aço voando por cima da cidade. A gente só via em Homem-Aranha, Nova York. Tem aqui em Campina Grande. Se pensava que essa facilidade ia trazer felicidade. Mas nunca se viu um povo tão infeliz como o povo dos nossos dias. A ansiedade e a angústia têm aumentado. A depressão já começa o pódio das doenças principais que vão travar as pessoas, vai tirar as pessoas do mercado de trabalho, vai dificultar o relacionamento dos casais. Depressão até 2020 vai ser a primeira doença por causa de limitação. Não são poucos os angustiados, os ansiosos e os deprimidos. Talvez você esteja do lado de uma pessoa deprimida e ela nem sabe ainda, porque não foi diagnosticada. Sabe por quê? Falta de foco. Está correndo atrás do vento. E Deus não nos criou para corrermos atrás do vento. Deus nos criou para nós descobrirmos a nossa vocação e o nosso propósito e sermos certeiros. Sabe aquele atirador de elite? Que ele coloca somente uma bala na sua arma, mira, pum! E o cidadão cai lá. Ele tira uma bala, coloca de novo, mira, o cidadão cai lá. Ou seja, para cada tiro dado, é um cidadão que cai lá na frente morto. Quando nós descobrimos o nosso propósito, nós não vamos pegar uma arma e sair atirando, amém? Mas nas coisas que nós vamos fazer, seja no trabalho, seja na família, seja na comunidade onde nós estamos inseridos, seja na congregação, na igreja a qual pertencemos, nós vamos fazer de todo o nosso coração. E você foi criado para fazer as coisas que você faz de todo o seu coração. Me preocupa quando eu vejo um irmão da igreja, amanhã é segunda-feira, no Facebook. Me preocupa. Porque a segunda-feira é como qualquer outro dia, se você faz o que você gosta. Eu vou repetir. A segunda-feira é como qualquer outro dia, se você faz o que você gosta. O problema do mundo ocidental é que eles separam o secular do santo. E os crentes adoram estar dentro do prédio da igreja, mas não querem viver uma vida social no meio das pessoas.
Às vezes até entre a igreja mesmo. Não querem trabalhar, são preguiçosos, é triste. Eu já conversei com muitos empresários de empresas que eu prestei consultoria. Eles extremamente decepcionados com crente, dizendo: eu não contrato mais crente. Isso é triste. Não era para ser assim, era para ser o contrário. Pelo menos o que a Bíblia diz era para ser o contrário. O crente, ele tem que ser um dos melhores no trabalho dele. As pessoas chamam de babão no mundo secular. Não quer dizer que você tem que babar. Você só tem que ser expert naquilo que você faz. Bom, nocauteador. Fazer e fazer bem feito. Sabe quando você chega para uma moça, como eu cheguei para essa aqui, e disse para ela: você vai ter casa, comida e roupa lavada? E conquistei o coração dela. Em tudo na vida, nós temos que ser assim. É fácil? Sozinho é impossível. Não é fácil não, é impossível. Sabe aquela coisa que Pedro disse da salvação? Quando ele chegou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7, Jesus disse até a 70 vezes 7. Foi falar de salvação. E ele disse assim: isso é impossível ao homem. Jesus disse: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Porque aquilo que é impossível para mim e para você, irmãos, para Deus é possível. E se nós nos unirmos com Deus, a ponto de entender o nosso propósito, a nossa vocação, o nosso chamado, e formos fiéis naquilo ali, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos ungir, Deus vai nos habilitar, Deus vai nos dar o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 17, o espírito de sabedoria e de revelação. Sabe o que é isso? Antes do próximo passo dado, o Espírito vai te revelar o que fazer. Agora, quando você chega a um nível de comunhão dessa com Deus, você tem que ser extremamente responsável pelas suas escolhas. Porque as escolhas, elas são opcionais, as consequências não, elas vêm. Eu posso escolher obedecer a Deus ou não, mas eu não posso escolher a consequência depois que eu desobedeço ou obedeço. Então escolher ainda está no meu poder. Me perdoe os predestinados, amém? Os calvinistas, aqueles fortes mesmo. Eu gosto de Calvino, amém? Mas tem uns hipercalvinistas que eu não concordo com a doutrina deles. Não conseguem entrar na minha cabeça. Que Deus já nos predestinou tudo. Tudo que acontecer na nossa vida já está dentro da vontade de Deus, a gente tem que aceitar. Eu não posso concordar com isso. A Bíblia me dá liberdade de eu discordar disso. Porque a Bíblia diz que eu só vou encontrar Deus quando eu buscar Ele de todo o meu coração. Catuca a pessoa que está do seu lado e diga: tem que ser de todo o coração, irmão. E a gente consegue enganar a mulher, o pastor, o patrão, mas Deus ninguém engana. A gente consegue enganar Deus? O salmista no Salmo 139 ele diz: as palavras ainda nem me chegaram à boca, tu já sabes. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Irmãos, Deus sabe tudo. E outra coisa, Deus é verdade. Vocês já pararam para pensar com quem nós estamos construindo o relacionamento? É alguém sério. Deus é sério. Deus não brinca. O diabo também. O diabo é sério. Ele é mentiroso. Ele é tentador. Ele é acusador. Ele veio para matar, roubar e destruir, e ele faz isso muito bem desde o primeiro homem, Adão. A gente estava colocando as telhas e vieram os rapazes, e o motorista, que é funcionário do dono do prédio aqui, que é meu amigo, ele chegou e disse assim: pastor, por que é que o cão tenta tanta gente? Aí eu disse: por que é que você dirige tanto esse caminhão? Ele disse: porque eu sou motorista. Eu digo: pronto, o cão é tentador.
E ele não desiste, não, é? Claro que não. É o trabalho dele. E o que é que a gente faz? Eu digo, a gente tem que resistir. Não pode dar brecha. Não pode vacilar. Não pode abrir portas. Mateus, capítulo 4. Aqui vai falar sobre a tentação de Jesus. Satanás é tão tentador que ele foi tentar Jesus. Já parou para pensar? E a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado em tudo, como nós somos tentados. Aqui é somente um resumo do que o Espírito Santo quis nos dar a entender como a tentação acontece e como nós podemos vencer ela. Porque tentação não é pecado. Vamos repetir, todo mundo junto, diga, tentação não é pecado. Tem muita gente errando porque pensa que tentação é pecado, mais ou menos assim. Jesus disse, a lei disse, não adulterarás, eu porém vos digo, se um homem olhar com intenção impura contra uma mulher no seu coração, ele já pecou contra ela. Aí o camarada olha, vê a pessoa bonita, tem vontade, aí fala, rapaz, eu já tentei mesmo, Jesus disse que eu já pequei mesmo, então eu vou lá e faço. Isso é um engano. Porque tentação não é pecado. Nós estamos falando da mesma coisa, porém com raciocínios e conhecimentos e consequências diferentes. Uma coisa é olhar para uma mulher, ser atraído por ela, ser tentado por ela, mas resistir. Fui tentado, mas não caí. Outra coisa é eu ser atraído por uma mulher, ser tentado por ela, cortejar ela, cair com ela. É outra coisa, não é verdade? Alguém discorda disso? Graças a Deus não. Não é verdade? Então aqui diz que Satanás ele veio e tentou Jesus, usou até a palavra de Deus, fora de contexto. E como o pastor Sérgio leu aqui em 2 Pedro, capítulo 2, a Bíblia diz que existem muitos falsos mestres, falsas doutrinas. Estamos cheios de falsas doutrinas. Como é que você identifica uma doutrina falsa? Conhecendo a verdadeira. E a Bíblia diz aqui no versículo 11, então, depois de ter tentado Jesus 3 vezes, a Bíblia diz assim, então, o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos para Lucas, capítulo 4. Ou já que você está na sequência, vamos para Marcos, capítulo 1. Vamos ver o que é que os evangelistas falam a respeito desse mesmo fato. Mateus diz, o diabo o deixou, e eis que os anjos chegaram e serviram Jesus. Guarda isso. Aqui em Mateus capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo 13. E ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Mateus descreve 3 tentações, mostra como Jesus venceu, mostra que o diabo usou a palavra, e Jesus venceu dizendo, está escrito, é assim que nós vencemos. E diz que o diabo deixou e os anjos veio e o serviram. Já Marcos, quando ele vai falar aqui, diz que ele esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Agora vamos lá para Lucas. Capítulo 4. Vai falar a mesma coisa, porém por um ângulo diferente, com outro evangelista. E aqui no versículo 13 ele diz, e acabando o diabo toda a sorte de tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Tem versões que diz, ausentou-se dele esperando ocasião oportuna. Então,
Quem vai dizer a ocasião oportuna de nos tentar não somos nós, é Satanás. E ele vai vir, e se a gente não estiver preparado, a gente vai ceder, vamos cair, e aquele que tentou, ele se transforma e agora passa a ser o acusador. E ele começa a acusar, ele começa a condenar, ele começa a trazer palavras de derrota, palavras de doença, palavras de juízo, palavras de condenação. E você fica se sentindo pior do que a barata que rasteja na terra. Ele é expert nisso, tanto em tentar como em condenar. Existem pessoas na igreja que nem oram mais. Condenação. Presos nos seus pensamentos. Não consegue abrir a boca. Na hora de louvar, não consegue louvar. Imagina um crente que não louva. É um crente derrotado. Porque, como nós lemos no Salmo 22, no versículo 3, Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós louvamos a Deus, irmãos, Deus se agrada de louvor. E Ele vem e habita. Louvor é arma poderosa. Vários reis no Velho Testamento venceram batalhas somente com louvor e adoração. Paulo e Silas, preso em Atos capítulo 16, foi liberto da prisão com louvor e adoração. A Bíblia diz que perto da meia-noite ele e Silas cantavam louvores, engrandeciam a Deus. Tinham sido fustigados com varas, suas costas doíam, os seus pés estavam amarrados ao tronco, estava no cárcere interior, ou seja, na máxima. Preso, escuro, as costas doendo, ratos passando, mau cheiro. Você já foi numa prisão? Não cheira bem lá. Não tem higiene suficiente para que seja cheiroso. Eles estavam lá, poderiam murmurar, poderiam reclamar. Só que o murmurador, ele é amigo do destruidor. Sabe quem gosta de ver a gente murmurando? Satanás. Quando a gente começa a murmurar e reclamar, irmãos, ele vem com o violino dele para perto da gente. E dá notas, 5 minutos depois você está pensando em tirar a sua vida. Não brinca com isso. É muito sério. A gente tem que entender que não é o mundo natural que determina o espiritual. Não, é exatamente o contrário. É o espiritual que determina o natural. E eu e você somos criaturas espirituais. Temos uma alma, habitamos num corpo, mas somos espírito. É por isso que hoje nós temos a autoridade dada por Cristo para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Jesus não estava falando de cobra, Jesus não estava falando de escorpião. Não, Jesus estava falando de demônios. Jesus estava falando do inimigo que vem para roubar, que vem para matar, que vem para destruir. Jesus estava falando do tentador. E ele disse que nada, absolutamente nada, iria nos causar dano algum se nós nos mantivéssemos no nosso raio de autoridade. Então, quando nós descobrimos a nossa vocação, quando nós descobrimos o propósito da nossa vida, irmãos, uma áurea de autoridade começa a operar na nossa vida. E essa áurea de autoridade não só tem quem é crente, não. Porque do jeito que Deus concede autoridade aos seus, o diabo também concede autoridade aos seus. Por isso que muitos aí fazem sacrifícios aos mortos, trabalhos em cemitérios, comem cadáveres, para quê? Para ter uma autoridade espiritual, para o mal. E a igreja não quer buscar o seu propósito e a sua vocação para também ter uma autoridade espiritual para o bem. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu amado, você é luz no Senhor.
E trevas é a ausência de luz. Sabia que na nossa casa não é para ter trevas? Nossa casa é para ter luz. Pastor Sérgio ontem veio ligar as luzes lá fora, porque quando colocou as telhas, ficou escuro. As lâmpadas que a gente tinha estão acima das telhas. E ele disse: pastor, como é que o senhor quer a luz aqui? Eu quero como um dia. Como um dia, deixe claro. Quando a gente abriu a igreja lá em frente ao posto Dallas, o pessoal dizia: parece uma farmácia, de tão claro. Claro que nós somos luz. Não é para a igreja estar escondida ou iluminada no escuro. Não, é para ficar um dia, ver perfeitamente. E nós temos que entender isso, porque nós somos da luz. Não é para a gente estar de noite na rua. Quando eu falo de noite é de madrugada, amém? De madrugada é para a gente estar em casa. Pode ver, os grandes roubos, os grandes assaltos acontecem geralmente no escuro. Nós somos do dia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é do dia. É anormal um crente passar o dia todo dormindo e à noite acordado. É anormal. E tem muita gente fazendo isso. Por isso não tem qualidade de vida. Por isso não está conseguindo gerenciar seus pensamentos. Por isso não está conseguindo administrar sua emoção. E se você está assim, eu quero te convidar a vir estudar na Academia Cidade da Fé. Daqui a 2 matérias nós vamos ter a matéria qualidade de vida. Venha fazer. Se você quiser, só faz ela. A nossa escola não é uma escola que obriga você a entrar e ter que finalizar. Não. Você só fica enquanto você quiser. Por isso que é por módulos. Você paga matérias. Porque se você não gostar, você pode muito bem desistir, não tem problema nenhum. Porque nem todo mundo é da luz. Nem todo mundo é da fé. Mesmo estando dentro de uma igreja evangélica. Às vezes a gente pensa que a nossa carteirinha de membro nos dá acesso aos céus. É engano, irmãos. O que nos dá acesso aos céus é descobrir o propósito. Descobrir a vocação. E andar em linha com aquilo. Não negociar valores eternos. Não negocie seus valores eternos. Você pode até cair. A Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes. Mas 7 vezes ele se levantará. Deus não prometeu que ninguém ia cair. Deus nos advertiu. Pode cair até 7 vezes, mas 7 vezes vai se levantar. Pastor, eu caí, não sei o que fazer. Meu irmão, se levante. Se levante em Deus. Se levante no propósito. Se levante em buscar a Deus. Se levante no louvor. Se levante na adoração. Se levante na oração. Se levante na leitura. Se levante na humildade. Os humildes sempre serão honrados. Porque a humildade precede a honra. Da mesma forma que a soberba precede a queda. Se você conhece uma pessoa soberba, arrogante, só espere. Você vai ver. Mais dia, menos dia, ela vai cair. Porque a Bíblia não falha. Jesus disse: céus e terra vão passar. Essa galáxia que nós conhecemos vai passar. Um dia vai. Mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. Precisamos crer na Bíblia. Às vezes as pessoas ficam perguntando: pastor, qual é a melhor versão da Bíblia? E eu aprendi com um amigo meu, eu digo: é a lida e praticada. Quando ele falou isso, eu achei muito interessante. Eu tenho no meu computador uma Bíblia chamada The Word, né? Ela tem mais de 20 versões. Inglês, grego, hebraico. Viva, nova versão internacional, revista e atualizada, revista e corrigida. Aí eu gosto muito de Bíblias. Eu tenho acho que umas 20 Bíblias. Comprei outra agora, a Bíblia do Expositor. Ela é dessa grossura assim. Versículo por versículo vem a exposição logo após o versículo.
E como eu sou um homem de Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia. Eu não posso vir aqui contar historinhas para vocês. Estamos recebendo o irmão fulano, vai cantar um hino. Venha cantar um hino, irmão. A irmã fulana do coral vai cantar outro hino. O irmão Beltrano vai cantar outro hino. O irmão fulano vai cantar outro hino. Meu amigo, e palavra? Porque o que nos sustenta é a palavra. Você já viu uma pessoa bem alimentada caindo por aí? Não, ela está fortalecida. O que vai nos fortalecer é a palavra. Por isso nós damos primazia à palavra. Nossos cultos aqui, só de pregação é 1 hora e 20. Nem todo mundo gosta. Não vamos mudar. Isso é o que? Vocês gostaram, é? Porque é a palavra que nos sustenta. Na hora da dificuldade, quando nós estamos sozinhos e os amigos nos abandonam, só a palavra. É só uma palavra quando vem da parte de Deus. Não importa se ela é falada, não importa se ela é pregada, não importa se ela é lida ou se sobe dentro de nós, mas é a palavra que nos muda. É a palavra que nos dá sustância, força, graça, direção, objetivo. Eu gostei quando minha esposa falou aqui sobre o que significa propósito, o que é uma vida com propósito. E ela disse aqui, é uma vida com alvo, é uma vida com objetivo, posição, é uma vida com postura, é uma vida definida. Ô irmãos, a quantidade de crentes sem definição, não sabe nem se é. Tem as pessoas que não estão definidas mais nem no sexo. Meu amigo, você tem que ser definido. Ou é ou não é. Diga, eu sou. É. Pode ficar em dúvida não. Será que eu sou? Meu irmão, você tem que ser definido nisso. A mesma coisa é na fé. Você tem que ser definido. Não pode ser morno. Catuca a pessoa que está do seu lado. Diga, você não pode ser morno. Diga, você tem que ser quente. Diga para ela assim também, porque eu te amo, não seja frio. Diga, eu quero ver você quente. Pegando fogo. Sem febre, viu, irmãos? Pastor, eu estou pegando fogo. É uma febre. Eu digo, não é esse fogo bíblico não, irmão. O fogo que a Bíblia está falando é outro. Amém? Definido. É uma pessoa que tem determinação. Sabe o que é isso? Eu tinha um cachorro que ele tinha determinação. Quando ele pegasse um osso, irmão, não fosse arrancar dele não. Ele arrancava a sua mão. Chega você se estremecia querendo tirar o... Seja definido. Crente que começa um curso e não termina, seja definido. Crente que começa um namoro e não termina, quando você começar a namorar, se prepare para casar. Não fique namorando somente, não, estou namorando, a gente está se gostando. Ah, fantástico mundo de Bob, né? Cuidado nesse se gostando. Todo namoro tem uma finalidade de um noivado e todo noivado tem a finalidade de um casamento. E casamento é até que a morte nos separe. Só a morte separa, viu, irmão? Porque no céu não vai ter sexo, né? Vai ser todo mundo igual ao anjo. Essa alegria é daqui da terra. Então aí, quem está aí solteiro há muito tempo, no Caritó, se case logo, meu irmão. Porque Jesus está voltando e isso vai se acabar logo, viu? Tem que ser determinado, firme. Não tem, não sei se eu quero, pastor, não sei se eu não quero, sabe? Eu vou pensar. Não, irmãos, Jesus disse, a palavra seja sim, quando for sim, não, quando for não. Eu vi uma frase que dizia assim, eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é você querer agradar todo mundo. Quer ser um fracasso na vida? Fique querendo agradar todo mundo.
agradar seus amigos lá do mundo, agradar seus colegas de trabalho, agradar sua mãe, você vai fracassar na vida, você vai despersonalizar-se. Isso não quer dizer que você tem que desagradar todo mundo, tem que ser coerente, amém? Tem que ser íntegro, tem que ser firme, mas você tem que ter firmeza. Quando você disser sim, sofra o dano, deixe sua palavra valer. Nossa geração precisa saber do valor da palavra. Eu tive um avô, irmãos, que ele sabia o valor da palavra. Meu avô, quando dava uma palavra, irmãos, era prego batido, ponta virada. Ele não voltava atrás, não. Manhã disse que um dia ele vendeu uma vaca. E outro compadre foi lá comprar a vaca. Disse, seu Luiz, o nome dele é Luiz Alexandre, ali do Zé Velho. Era homem, viu? Definido. Criou 9 mulheres. Seu Luiz, eu vim comprar sua vaca. O senhor está vendendo ela por quanto? Ela disse, não está mais à venda não. Eu já vendi ao compadre fulano de tal. Ele disse, mas ela não está aqui no pasto, é porque ele não veio buscar ainda. Ele disse, eu vou lhe pagar 10 conto a mais. Ele disse, eu não já disse que a vaca não está mais para vender? Se você quiser comprar, vá lá e compre do compadre. Porque a vaca não me pertence mais. Já dei minha palavra. Oh, como a gente está sentindo, irmãos, falta disso. Homens e mulheres de palavra. Firme, determinado. Quando você descobre o seu propósito, você é de palavra. Você sabe dizer sim, você sabe dizer não. Quando você diz não, seu não é não. É porque não pode. E as pessoas têm que aprender a ouvir o nosso não. Só que é assim, é. Minha esposa sabe quando eu digo não. E graças a Deus ela aprendeu. Eu não posso dizer sim, 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 sim. Eu quero agradar. Amo ela. Amo. Eu amo ela. Eu te amo. Homem não fala muito isso, né? Eu estou falando aqui para a internet toda. Eu te amo. Mas às vezes eu tenho que dizer não. Porque eu amo. Não é porque eu não amo. Já pensou se Deus dissesse sim, sempre para a gente? A gente só quer sim de Deus. Eu dou graças a Deus que às vezes Ele diz não. Não é hora ainda. Agora não. Ou então, não. Não adianta fazer bico, ficar com raiva. Então tá certo, eu não vou mais para a igreja. Deus vai arrancar os cabelos dele, porque você não vai mais para a igreja, né? É igual aquele jovem rico. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, cumpra os mandamentos. Honre seu pai, sua mãe. Ame Deus. Faça isso. Ele disse, isso tudo eu faço desde a minha mocidade. Jesus sabia se era verdade ou não. E Jesus confirmou e disse, só uma coisa te falta. Olha, irmãos. Só uma. Era a mais importante. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem rico, amou, porque Jesus amava intensamente as pessoas. Não importava se elas eram bem de vida, ou se eram mulheres que já tinham tido 5 maridos e agora estavam vivendo com um que não era dela. Ele não importava não. Jesus tinha amor verdadeiro. Quando Jesus olhava para uma pessoa, ele amava intensamente. Ele não estava interessado no que elas podiam dar, não. Ele se interessava pelo ser humano. E ele disse, uma coisa só te falta. O que é, Senhor? Ele disse, vá, venda tudo que você tem, depois venha e me siga. Olha que honra. Ele estava sendo chamado para ser um dos apóstolos do Cordeiro. Sabe o que foi que aquele homem fez? Rejeitou. Porque ele era muito rico. Diz que ele saiu triste no seu caminho. Jesus deixou ele ir. Porque a palavra que salva o que crê é a mesma palavra que condena o que não crê. O evangelho que ama é o evangelho que, infelizmente, as pessoas vão ser cobradas por não terem praticado aquele evangelho. Jesus diz, pregue o evangelho. Quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será o quê? Vai ser salvo do mesmo jeito? Vai ser o quê?
A resposta está em Deus ou está na gente? Diga, está em mim. Diga, eu preciso crer no Evangelho. Amém? E Evangelhos são boas novas. Você tem que ser determinado. Você tem que ser firme. Você tem que saber com que finalidade você está nessa vida. A vida é breve demais, irmãos, para a gente brincar com ela. Passa muito rápido. Não tem quem diga, né? Eu gosto quando o pessoal diz, pastor, o senhor é tão jovem, eu já estou com 42 anos, irmãos. Não é nada, mas demorou muito. Passou rápido. Até completar 18 foi uma eternidade. Não completa 18, não completa a vontade de tirar a carteira de motorista, né? Olhar para a mãe e dizer assim, mãe, eu agora sou independente. Olha a besteira. Eu hoje ainda queria estar dependente de manhã. Depois que eu cresci, eu queria ainda estar dependendo dela. Só que não podia mais. Dos 18 aos 42. Foi um rápido. Foi um flash de luz. Oscar Niemeyer morreu com mais de 100 anos. Ele disse que a vida passou rápido. E passa mesmo, viu? Então temos que viver ela com intensidade. Não perca mais seu tempo com tolices. Não viva mais correndo atrás do vento. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você não nasceu para correr atrás do vento. Diga, Deus tem algo melhor para você. Creia nisso e você viverá. Amém? Uma vez eu estava orando por uma pessoa, preocupado, e subiu de mim assim, uma palavra como de, fique tranquilo, ele vai viver. Parece fácil, né? Fique tranquilo, ele vai viver. Somente, mais nada. E viver é muito mais do que sobreviver. Tem muita gente sobrevivendo. Deus não quer que você sobreviva. Deus quer, deseja e preparou já um caminho para nós vivermos. Vamos viver, irmãos. Vamos buscar. Vamos nos dedicar. Mateus capítulo 6. Vou encerrar minha pregação com esse texto. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, mas queria que eles ficassem bem quietinhos aqui atrás de mim, certo? Não toca agora nada, fica ouvindo também. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Isso vai para o meu amigo Roger, que roubaram o saxofone dele a semana passada. Novinho, a gente nem terminou de pagar ainda. Versículo 20. Deus é fiel, Roger. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por causa disso, vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber,
nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta? Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou 45 centímetros, à sua estatura? Versículo 28. E quanto ao vestuário? Porque andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, dizendo. Geralmente a ansiedade ela é revelada por palavras. Jesus diz no versículo 31, não andeis ansiosos, dizendo, o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? É o que a gente corre tanto atrás, irmãos. E a vida de muitos, o propósito de muitos, está somente atrás dessas coisas. Nós temos que parar, refletir e mudar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, Deus não quer te ver correndo atrás do vento. Diga para ele assim, ele tem algo melhor para você. Amém? Versículo 32, Jesus diz, porque todas essas coisas os gentios procuram. De sorte, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Amanhã é segunda-feira, irmãos. Eu sei que para muitos aqui é dia de pagamento, é dia de incertezas. Talvez seja porque você chegou correndo atrás do vento, mas eu tenho certeza, você não vai sair da mesma forma. Se você considerar o que foi dito pelo Espírito de Deus. Não aquilo que eu falei, mas aquilo que enquanto eu estava falando, o Espírito Santo falou com você. E eu sei que Deus falou com muitas pessoas aqui hoje à noite, enquanto eu falava. Talvez o que eu falei não sirva muito, mas não despreza. O que, enquanto eu falei, o Espírito Santo falava contigo. É muito importante para as nossas vidas. Amém? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E basta a cada dia o seu mal. Amém?